Lembra que você falou, ó, é diferente, Marcelo. Então vamos lá. Mas peraí, cara, por que tá travando aqui seu... Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. Hoje é o programa de número 89 e pós-feriado, já faz um tempinho que a gente não grava. Curitiba não está empolgando, Não. Curitiba está trazendo alguns empates amargos. Parece que depois da eliminação da Copa do Brasil, realmente aquilo que o Honório falou, de que o rendimento não seria o mesmo, está acontecendo. Então vamos analisar mais de uma forma genérica o que o Curitiba está fazendo, mas só antes, Honório, queria só falar para o torcedor que esse programa também é um oferecimento da Borba Multimarcas e a promoção que eles colocaram para nós, se você for ver 2 programas atrás, você vai achar ali a promoção, ainda está de pé. Então mesmo que você não vá comprar o carro agora, liga lá que o teu brinde fica garantido. Quando você for comprar, você vai ganhar o brinde, beleza? Maravilha, muito E legal. vamos falar do Coxa agora, né? Cara, interessante o seguinte, quando a gente gravou o último programa, que era Quem Vai Pagar a Conta, que falava da eliminação contra o Manaus, a gente já teve 3 jogos depois, tá? Perdemos para o FC Cascavel, Cascavel CR, aliás, por 3-2. Sempre confundo também. Uma partida pífia. Ganhamos do Cianorte por 2-0 numa partida pífia, onde a gente só ganhou por conta do brilhantismo do Rafinha, tá? E agora empatamos com o Toledo em mais uma partida pífia. O que eu penso sobre isso? Eu acho que não vale nem a pena analisar o jogo mais, sobre como esses 3 resultados, por exemplo. A gente tem que analisar como um todo, ver o que está errado no Curitiba, porque não é possível, cara. As insistências sobre os mesmos jogadores, técnicos do mesmo nível e que a gente sabe que lá na frente vão cair, jogadores que a gente sabe que não dão resultado e as partidas estão aí. A gente pode citar 2, o Eli Sol, que pelo amor de Deus não tem condições de vestir a camisa do Curitiba, o próprio Thiago Lopes, que por mais que vá render bem em outro clube e a gente fique aqui como viúva dele futuramente, no Curitiba não dá mais. Não. Né? A gente sabe disso, não dá mais a torcida. O que eu penso disso? Às vezes o próprio jogador está de saco cheio do clube, não quer mais, não consegue mais. E tem uma terceira coisa que é para analisar também. Matheus Bueno, por exemplo, qualidade tem, mas entra numa preguiça danada. O que leva o jogador a isso? O que o Curitiba faz de errado para que jogadores da base que possuem uma certa qualidade com a nossa camisa não funcionem? Então acho que a análise desse programa tinha que ser até um pouco mais ampla. O que acontece com o Curitiba que os jogadores... O próprio Cazu, que a gente tem uma expectativa enorme, parecia com preguiça. O Ian Couto é diferenciado. Já dá para ver. Isso é diferente. O cara em meio a um bando de tiriça, não é descompromissado, mas desinteressados, talvez seja essa a palavra, o cara consegue jogar futebol. Mas o que acontece, na opinião de vocês, o que acontece que os caras não conseguem render aqui? O Cazu eu dou um pouco de desconto para ele. É apenas a segunda partida do menino e não adianta colocar todo mundo no mesmo patamar que o Ian Couto. A gente já consegue ver que o Ian Couto é um jogador diferente, então eu não consigo medir ele com a mesma régua dos outros jogadores. Que o cara foi a melhor venda dos últimos tempos. Sim, não é à toa que o Guardiola olhou para o menino aqui. Guardiola, foi um pedido do Guardiola. Não é o Barroca que pediu para o cara jogar, é o Guardiola. Não é à toa que o Guardiola pediu o jogador e o Manchester City atendeu, ele teve uma disputa até com o Barcelona, então o Cazu eu ainda dou um grande desconto para ele. Eu acho que ele ainda pode se soltar. Eu acredito que ele precise um pouco mais de tempo. O Matheus Bueno eu não consigo entender. Qualidade ele tem muita, é um jogador que me agrada muito. Mas não rende, cara. Ele parece que entra sem vontade. Todo jogo ele parece que entra sem vontade e é o momento que ele precisava mostrar essa vontade, porque o Curitiba tem lá seus 4 volantes que estão na frente dele. Então era o momento que ele precisava mostrar a vontade para poder garantir o espaço dele. Mas não mostra. Não, e eu até acho que o Barroca tem visto nele qualidade, porque ele já está, por exemplo, sendo utilizado
na frente do Nathan Silva, que veio a pedido do Barroca, se bem que um jogador é primeiro volante e o outro é segundo, né? Mas em campo ele não rende. O Nathan ainda está machucado. Não, mas já está no Tá no relacionado, banco, mas ele ainda né? vai com uma proteção na mão. Mas se tá no banco pode ser utilizado. Sim, sim. Né? Agora, a questão é o que acontece com esses caras que não rendem. O caso do Matheus Bueno se equivale ao Zé Rafael, por exemplo. E eu acompanhei bem o Zé Rafael no Coritiba e ele fez um jogo bom, que foi contra o Arapongas. Mas em vários jogos ele entrava com essa preguiça, ele entrava desinteressado, parecia com a cabeça no mundo da lua, menos no Coritiba. E o Matheus Bueno, mas a gente está citando um exemplo do que acontece no geral. Os jovens da base do Coritiba fazem bons jogos na base, mas no profissional não conseguem render. E aí falam da tal da transição e tal. Mas o que está de errado? O que o Coritiba tem feito de errado? O Nathan, o atacante, é outro exemplo. Isso. O Igor Jesus é outro. A média de gols do Igor Jesus é baixíssima. Ele tem um gol a cada 5 partidas? Não, é bem mais, se não me engano. Não, bem mais. Ele tem, acho que a média dele, eu não lembro agora. Não, ele tem acho que 40 jogos e 5 gols. A média dele é um gol a cada 8 jogos. É. Para um atacante que surgiu, tem qualidade. O que acontece? Eu não sei se a cabeça deles está no mundo da lua, se eles estão mais interessados em sair do Coritiba. A gente está cobrando aqui, não é o jovem jogador, não é eles que a gente está cobrando. A gente está cobrando o que acontece no todo. Porque o jogador da base do Coritiba, com raríssimas exceções, ele sobe para o profissional e ele não é de hoje, né? Não é de hoje isso. O que acontece? E não dá, e vou te falar o que eu penso sobre isso. Se o cara não consegue render num campeonato estadual, que é fraquíssimo, se o cara não consegue render contra um Manaus da vida, que me perdoe, os manauaras, ele vai render contra um Flamengo, contra o Palmeiras. Ele vai ser engolido, na verdade. Né? Você pega... Eu até estava vendo Barcelona e Real Madrid. O Casemiro colocou o Messi no bolso nesse jogo. Nesse último confronto agora, vencido pelo Real Madrid por 2-0. O que um William Arão, por exemplo, vai fazer com o Thiago Lopes num Flamengo Coritiba? O que o Gerson vai fazer com o Thiago Lopes? O cara não vai tocar na bola. Se o cara não rende num campeonato estadual, o que ele vai fazer no Campeonato Brasileiro? Essa é uma preocupação grande, porque saiu a tabela do Brasileirão, você vê todos os jogos, dá ânimo de ver a tabela, né? É óbvio. Porque você vê adversários ali e tal. Mas você fica pensando, se no Paranaense o Coxa está com essa dificuldade toda de vencer os nossos times locais aqui, não estamos falando nem de clássico, estamos falando de jogos com os times do interior. Imagine a Série A desse ano, como é que, se nada acontecer, se nada mudar, se algo não for mudado lá no Alto da Glória, o que vai acontecer no Brasileiro? Dá ânimo de ver a tabela, mas dá medo pelo que a gente vê do Coritiba. Do Coritiba. A gente sabe que hoje, fora da curva, na verdade, é o Flamengo só. Tem vários times que estão... O próprio Corinthians aí, do Thiago Nunes, está capengando. Atlético Mineiro está capengando, trocou o treinador com 10 jogos. Né? O Santos já está em vias de trocar treinador. A gente vê vários times aí que estão capengando. Agora... São times que têm uma prospecção lá na frente de melhora. E o Coritiba, a gente só vê piora. Né? Na verdade, eu não chamo nem de piora. Eu acho que o trabalho do Coritiba está estagnado. Tá parado. Mas começou o ano com uma expectativa e agora até isso a gente perdeu, né? Então, Marcelo, mas eu vejo um trabalho sem evolução nenhuma. Isso vem me preocupando. Porque o Barroca, quando ele chega... ele separa o trabalho em etapas. Ele falou muito disso e de que a primeira etapa culminava no jogo contra o Manaus e que a partir daí a gente pensaria num segundo passo. Agora, eu queria perguntar para vocês, em que etapa o Coritiba está hoje? Né? Porque o primeiro passo, na verdade, não foi um passo, né? Será que a diretoria não vê? O primeiro passo foi um tropeço, não foi um passo? Então o segundo passo... Mas aí acabou essa história de etapas. Eu nunca mais escutei esse planejamento por etapas. Você sabe qual é o meu medo agora? O meu medo é que eles usem o confronto contra os aspirantes do Atlético, agora no final do primeiro turno, para analisar se o time está bem ou mal. E é bem provável que isso não aconteça. Eu acho isso plenamente cabível dentro do que eu escuto. O que acontece quando você está andando e você dá um passo e tropeça? Para não cair, você tem que correr. O Coxa tem que correr agora, tem que correr atrás desse prejuízo.
O Se problema... não correr, vai cair de cabeça. Só que eu acho que aí, nesse primeiro passo, o Coritiba estagnou. A gente tropeçou nesse primeiro passo, como a gente falou, mas não vejo evolução. Você já começa a achar que o Barroca tem culpa aí? Eu acho que o Barroca agora, sem evolução, eu acho que é nítido que o trabalho dele tá parado, então ele tem responsabilidade. E eu também queria entender, aí vem não só o Barroca, mas o Rodrigo Pastana não está assistindo os jogos do Coritiba? Ele não vê que o time não está evoluindo? Ele não está no dia a dia dos treinos? Porque essa é a função do diretor de futebol, tá ali para cobrar o treinador. Ele não cobra. Porque eu acho que não entende futebol, cara. E o Samir Namur não cobra, o Rodrigo Pastana. Não entende futebol. Nós estamos estagnados. Eu não sei em que etapa desse segundo passo que o Coritiba se encontra. Eu não consigo entender se dentro do planejamento do Barroca ele está vendo evolução no trabalho dele nesse momento, porque eu vejo uma zaga falhando todos os jogos e não vejo correção, vejo um time tomando muitos gols, vejo um ataque inoperante. Aquele toque de bola sem objetividade nenhuma. Então, assim, o problema é que a gente está aí há 2 meses do Campeonato Brasileiro. O presidente voltou à imprensa a falar bobagem, prometer reforços para serem titulares. Eu acho que o Samir tinha que ficar na dele, não fale nada, porque prometeu no começo do ano e não trouxe também. Ou ele acha que talvez ele pense que o Rodolfo e o Sassá sejam reforços de primeira divisão, de buscar no aeroporto, né? Enfim. Agora, é nítido que o Coritiba está parado. É nítido que o Coritiba vem evoluindo. E eu falo aqui o que eu falo lá atrás, quando o Barroca foi anunciado, que para mim foi um erro do Coritiba. O Barroca não é o técnico para o Coritiba no Brasileiro. Eu ainda continuo achando isso. O Barroca pode ser um bom teórico, o Barroca pode ser um cara inteligente, um cara estudioso e tal. Mas quando você não consegue fazer as peças jogarem, e eu vejo gente falando assim, mas tem que ver o material humano do Barroca, pelo amor de Deus. Se com o material humano que o Barroca tem, que é muito superior a um Toledo da vida, você não consegue fazer seu time jogar contra o Toledo, é sinal de que alguma coisa está errada. Não isentando a diretoria. Claro, não, né? Ninguém aqui porque isenta. Há quase um mês, no dia 12, o Rui, que era o outro meia do clube, se machucou. Então faz um mês que ele tem apenas o Thiago Lopes como opção na armação. Teve que... tem o Giovanni Augusto. Não tem o Giovanni Augusto ainda. Claro que não, está acima do peso visivelmente. O Giovanni Augusto visivelmente está fora de forma. Claro. Eles anteciparam uma estreia por carências no elenco. Você vê, nessa última partida contra o Toledo, o único jogador de velocidade no lado de campo era o Elisol. Que é fraquíssimo. Cara, o Elisol, ele não sei quantas partidas ele tem pelo Coxa, mais de 10 com certeza, juntando. Ele não fez nenhum gol, isso eu tenho certeza. Cara, eu arrisco de dizer que ele não deu um passe. Não dá assistência. Um ponta que não dá assistência, cara. Eu acho que a única coisa que ele fez foi chutou uma bola, sobrou pro Robson na primeira rodada. Eu acho que foi o que ele chegou mais perto de um gol, de uma assistência. Eu não tenho em mente uma assistência do Elisol pelo Coritiba. E ele tá aqui há quase um ano. Tá tudo errado. Desde a metade do ano passado, um jogador que tá esse período, que entra com frequência, não tem nada, nem no fraquíssimo campeonato paranaense. E ele tem jogado com frequência no campeonato. Cara, você acha que um cara desse vai conseguir dar um drible num Pedro Jeromel, num Kahneman, eu não consigo num ver. Rodrigo Caio? Eu não vejo ele fazer, eu não vi ele fazer isso no campeonato estadual. Tem que pensar isso. O Guilherme Parede foi embora, o Coritiba não repôs. O Barroca não teve confiança para ele driblar o Thiago Spice do Manaus? Vai driblar quem? Então, assim, a gente está aqui analisando uma forma mais genérica, mais ampla, mas é óbvio que os erros do Coritiba eles se repetem ano após ano. A montagem do elenco feita de forma errada e o pior, quanto de dinheiro foi gasto nessa montagem inicial, quanto de dinheiro se desperdiçou com a eliminação na Copa do Brasil e o que nos sobra para montar o elenco para o Campeonato Brasileiro. E o Pastana é cobrado pelo presidente ou não? O presidente é chapa do Pastana, vai em barco o Pastana, como fizeram em Toledo. Qual é o nível de cobrança que a diretoria do Coritiba tem feito com o departamento de futebol hoje? Exatamente. Não tem aquela cobrança interna, esse aquele diretor tem que ser jogando G5, tá alguém bater na mesa. O erro pode começar no time do Barroca, que está estagnado, mas não consigo imaginar que exista uma cobrança.
Porque se existir cobrança, com certeza vai ter evolução. Mudança. E se não tiver evolução, a mudança é inevitável. Mas não está tendo evolução, não conseguimos ver nenhuma posição da diretoria. E vou te falar mais, nesse nível de cobrança, você hoje, o técnico, e aí o Barroca para mim, cara, não tem condições. O cara escala o Rafael Lima de zagueiro, um cara lento, um cara que não tem condições, que tem o contrato vencendo. Cara, não era hora do cara estar preparando a zaga para o Campeonato Brasileiro? Sim, tinha. Você tem o Rodolfo Filemon, você tem o Sabino e você tem o Caetano. Escolhe um dos três e coloca junto com o outro Rodolfo. Eu acho que o Rodolfo Filemon, que veio do Paraná, era quem deveria estar jogando. Agora não, sem o Rafael dúvida. Lima, cara. Que é um jogador de mais velocidade que o Rafael Lima, era o que estava precisando da zaga, porque com Sabino e Rodolfo era uma zaga lenta, então coloca o Rodolfo, que tem uma mobilidade maior, mas ele não está tendo nem oportunidade agora no Campeonato Paranaense. Você vai fazer esse teste quando? No Campeonato Brasileiro? Vai testar na primeira rodada contra o Internacional? É. Ele põe o Rodolfo e o Rafael Lima para marcar para correr o Marcos Guerreiro, o Marcos Guilherme para Bosquilha, não vai ter a mínima condição. Então tá tudo errado, a gente vem falando isso repetitivamente. O Coritiba percebe-se claramente que ele não evolui, o Coritiba só regride e a gente entra, infelizmente sim, desse jeito, como sérios candidatos ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E não vai mudar nada daqui até lá se a diretoria continuar fechando os olhos para os erros do time. Né? Não é possível que jovens valores não consigam dar um sangue em campo. E é importante, não são só reforços. Não, claro que não. O necessário para mudar isso. É uma mudança do coletivo. De filosofia, Marcelo, entendeu? De pensamento. É chamar os guri, chama os guri separados, fala, o que vocês precisam para jogar no Coritiba? O que está faltando para vocês? Sim. Escuta as pessoas também. Por que Igor Jesus não rende? Esse é um grande problema, eu acho, da gestão em geral. Eles não escutam. Não escutam. Não, mas é que tem um diretor de futebol que ele é muito bom. Talvez eles escutem, muito bom. Eles escutam só aquele que chega bajulando. Tipo, exatamente, esse é o daí problema. Eles escutam. Esse é o problema do futebol. O próprio Pastana falou, ele é muito bom no que ele faz, não mas é? Esse é o problema. Por que ele vai escutar outras pessoas, já que ele se mas não coloca como tão bom? Assim, esse é o problema. Bajulam demais esses guri. Põe numa sala Igor Jesus, Matheus Bueno, o próprio Thiago Lopes, que já é um nível de idade acima deles, Natan, Cazu. Natan, para mim. Enfim, põe esses piados numa sala. O que está faltando para vocês? O que falta para vocês jogarem? Porque eles entram. Meu pai falava uma palavra no futebol. O jogador entra com uma nhaca desgraçada. E é isso mesmo. Eles entram sem vontade. Cara, o Matheus Bueno, porra, ele tem uma. Quem não queria estar no lugar dele no Coritiba? Que piá não sonha. Você sonhou, Marcelo sonhou, eu sonhei quando era piá em jogar no Coritiba. Com as condições e qualidade que ele tem. Ele tem potencial para estar ali. Agora entra e ele entra com ar blasé. Você acha o jogador do futuro, cara, de passe e tem qualidade. Volto a dizer, o Matheus Bueno tem qualidade, mas com essa vontade não vai. Rogério, o Matheus tem, o Natan deve ter, porque para chegar onde chegaram, eles superaram um monte de guris. Não consigo ver. Entendo o que você está falando. Concordo 100%, mas o Natan ainda não consigo ver. Cara, para eles chegarem onde chegaram, eles superaram milhares de meninos, tá? Sim. O Igor Jesus superou milhares de meninos que queriam estar onde ele está. Com certeza. Parece que não dá valor. Porra, exatamente, parece que não dá valor. Põe pra cara, na boa, se vocês não dão valor, voltem a estudar. É muito mais difícil você se tornar um jogador de futebol do que você se tornar médico, com aquela concorrência enorme no vestibular. E assim, o número de jogadores é muito menor. E a gente não tá colocando só a culpa nos guris, não é isso. O que a gente está falando é que não se entende o porquê que eles não rendem. Na verdade a gente está dizendo que a nossa esperança está nos guri. Mas esse discurso. Tipo, se eles resolverem e mudarem essa atitude, eles conseguem mudar a situação. Sabe o que falta? Vou falar então, uma coisa. Esperança. Por isso que a gente cobra eles, porque eles são coxa. E são eles que vão render dinheiro para o clube lá na também, frente. Exatamente, tudo tem isso. O passivo do clube, o patrimônio do clube são os garotos. Não sabe o que falta para eles, na verdade? Falta eles mesmo se fecharem e falou,
Vamos com tudo, piazada. Vamos lá. Vamos ganhar a posição do Natan, vamos ganhar a posição Isso. do Robson, vamos ganhar o Elisol, vamos colocar esses caras no banco, vamos jogar. Cara, não, parece que tá todo mundo aí. Se eu jogar, eu joguei. Se eu não jogar, eu não joguei. Eu ganho meu salário, tá tudo em paz. É isso que no eu final das vejo. contas, quem sofre é o torcedor. É nós, que estamos aqui mais uma vez reclamando. É isso aí? É isso É aí. isso aí. O programa de hoje era isso, uma palavra mais genérica. A gente volta, não sei se essa semana, mas na próxima com certeza. E esperamos que o Coritiba Se chacoalha. se chacoalhe aí. Eu nem ligo mais se vence ou se vai perder. O que eu quero é ver um Coritiba diferente. Só isso. Uma mudança de postura, é isso que a gente precisa hoje, evoluir. Evoluir. É o que não, É, o que importa não esse ano existe. é o brasileiro, na verdade, né? É o que sobrou também. Paranaense. Eu só não quero que o Coritiba fique com essa síndrome de golfinho, porque daqui a pouco, se a gente ficar nessa de sobe e desce aí, vão mudar o nosso mascote para um golfinho e a gente não quer isso. Tá certo, rapaziada? Valeu. Grande abraço.